Doutor, quais são os principais desafios enfrentados pelos cirurgiões plásticos ao realizar procedimentos estéticos? Lembrando que a cirurgia plástica é conhecimento, dom e vocação, tá? Então, hoje, os nossos principais desafios dentro do consultório é alinhar expectativas e fazer com que esse paciente ele tenha uma adesão ao preparo pré-cirúrgico, ou seja, melhorar aspectos físicos e emocionais para que isso impacte em longevidade e saúde. Então, esses são os nossos principais desafios hoje com os nossos pacientes. E quais assim os desafios em corrigir uma cirurgia plástica feita por outro profissional? Quais são assim, os cuidados necessários para minimizar os riscos e complicações em cirurgias plásticas? Lembrando que qualquer cirurgia que já foi realizada, tá? Ela passa a ser uma cirurgia reparadora, tá? Então já muda o caráter da indicação cirúrgica. Então, primeiro, a gente tem que avaliar se é possível a gente alcançar a expectativa dessa paciente que ela julga ter alguma deformidade naquela cirurgia anterior. Isso tem que ficar muito bem claro nessa consulta, uma anamnese muito detalhada, avaliar se essa paciente ela precisa passar por um preparo prévio pré-cirúrgico, tá? Se na época da primeira cirurgia ela fez todo o protocolo de preparação para que ela não tivesse nenhuma intercorrência e complicação, porque a gente sabe que muitas pacientes que fazem uma cirurgia plástica, elas podem oscilar no pós-operatório, peso, não cumprir as orientações do profissional adequadamente e culminar, tá, com uma cirurgia secundária, com uma insatisfação. Então, isso é de extrema importância quando você vai acolher e aceitar uma cirurgia secundária, terciária, até mesmo quaternária, né? Uma paciente que já tentou ali reparar ou refinar aquela cirurgia diversas vezes. Então, quais são os cuidados necessários para minimizar tudo isso? É você fazer uma jornada desse paciente que vai desde um pré-cirúrgico, tentar avaliar e descobrir o que pode ter culminado aquela insatisfação para a paciente procurar outro profissional para tentar refinar aquela cirurgia e avaliar se houve uma expectativa irreal, tá? Que é um grande problema que a gente tem hoje, principalmente pelas comparações que a gente tem ligados às redes sociais. Então, hoje, o que a gente tenta esclarecer em nossa consulta é que os corpos são únicos, né? Cada corpo ele vai reagir de uma forma diferente a depender da cirurgia que for realizada, e a gente percebe que as pessoas estão cada vez mais se comparando com padrões de belezas que muitas vezes não é adequado para o corpo dela. E às vezes lá na frente a frustração, porque depois de eu não gostei, né? Por isso que o senhor disse no programa aqui, que olha, avalia muito bem, e lá na frente pode não dar certo, porque há a frustração, não foi como queria depois, então o arrependimento vem. Agora, doutor, quais são assim, os desafios éticos enfrentados diante dessa situação pelos cirurgiões, pelos senhores, cirurgiões plásticos, ao lidar justamente com as expectativas dos pacientes e a pressão social por padrões de beleza? Cai por aí, né? A pressão social por padrões de beleza, talvez, Lucival, é o que mais tem atrapalhado a nossa prática diária de especialidade falando, tá? Por quê? A cirurgia plástica não pode ser classificada como uma cirurgia de fim. Ela é classificada como qualquer outra cirurgia, sim de meio. Isso é uma questão jurídica, tá? Porque muitas vezes o paciente ele não segue as orientações de pré e pós-operatório, tá? E tudo isso é muito bem orientado antes desse paciente realizar uma cirurgia. Então, tem muito paciente que faz uma cirurgia reparadora que, na verdade, ela quer um resultado de uma cirurgia estética. Então, eu vou citar um exemplo. Uma mamoplastia redutora, uma gigantomastia, por exemplo, ela tem muito mais um caráter funcional do que um caráter estético. É claro que quando a gente consegue alinhar tanto o aspecto estético e funcional, isso vai ser excelente, tanto para o paciente quanto para o profissional, porque ele vive de quê? Ele vive de resultados, tá?
Então, essa pressão por padrões de beleza, isso tem atrapalhado muito a nossa prática, a relação médico-paciente. Hoje, as pacientes, elas fazem qualquer tipo de cirurgia e elas querem alcançar a perfeição. E muitas vezes elas não fazem a parte dela, que é o quê? Por exemplo, o que é o básico para realizar uma cirurgia plástica? É ter uma composição corporal adequada, não oscilar peso no pós-operatório, não entrar naquele efeito sanfona, tá? Ter um plano alimentar adequado, atividade física, suplementação, passar por equipe interdisciplinar, que é quando essa equipe multidisciplinar ela se comunica para o bem dos pacientes. Então, quais são os desafios éticos? Isso já é ética, né? Você ter esse tipo de padrão de orientação dentro do seu consultório. Falando um pouquinho em relação à proteção, é você orientar essa paciente na consulta e entregar, por exemplo, um termo de consentimento para ela, explicando tudo o que pode acontecer de uma maneira muito informal, tá? Para que ela entenda que qualquer cirurgia plástica tem riscos e intercorrências. Cirurgia plástica, gente, não é salão de beleza que você vai escolher uma cirurgia com a expectativa daquele padrão de beleza. Os corpos são únicos, então cada corpo ele vai reagir de uma maneira diferente a um padrão de beleza. Geneticamente, porque você não cumpriu um plano alimentar adequado, você não tem um hábito de vida adequado, você fuma, você não controla direito a sua comorbidade, diabetes, pressão alta. Então, tudo isso são variáveis que podem piorar o resultado de uma cirurgia plástica, além dos padrões de beleza, como você falou muito bem, que tem atrapalhado muito a nossa prática diária. Por quê? 95% das pacientes hoje que procuram qualquer tipo de cirurgia plástica, ela tem um referencial de alguma pessoa. E muitas vezes é um referencial que ela não vai conseguir aquele resultado porque ela não tem a estrutura corporal, ela tem algum que pode atrapalhar aquele resultado. Então isso é muito importante na consulta e através de termo de consentimento esclarecido, deixar isso muito bem orientado para que a paciente ela não tenha uma frustração e tenha um problema até ético, judicial com esse profissional. E o que a gente vê muito por aí, nós lamentavelmente vemos que assim, tem profissionais e profissionais, né, para não ter arrependimento, exatamente, né, para não ter consequências lá na frente. Exatamente. Os pacientes eles têm que entender que existem processos e tempos, prazos até biológicos para alcançar aquele padrão de resultado, desde que ele faça a sua parte, tá? Então, por exemplo, uma cicatrização final de uma cirurgia plástica, ela vai até 18 meses, por exemplo. E muitas vezes, com 3 meses da paciente operada, ela está em nosso consultório, às vezes até uma paciente de um outro colega, com uma insatisfação com 3 meses, sendo que ela ainda está no processo, né, de recuperação daquela cirurgia, e muitas vezes ela não está fazendo a parte dela, está perdendo massa magra, que é músculo, não está fazendo um plano alimentar adequado, não está fazendo uma atividade física, uma caminhada, fica acamada, aumenta risco de trombose. Então, olha o tanto de variável que pode impactar nesse pós-operatório.